Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as cefaleias primárias, né? E eu vou começar com a cefaleia atencional, né? Ela é muito comum, né? Bem comum. Está muito relacionada a fatores estressores, né? A, existe também, existem também teorias que colocam que existem fatores genéticos que predispõem a cefaleia atencional, fatores comportamentais, né? Como falta de sono, álcool. A gente vai ver que essas cefaleias primárias muito estão relacionadas a isso, a alimentação, a distúrbios do sono, a consumo excessivo de álcool, né? Tudo isso aí. Então, tem relação com isso aí, né? E geralmente é uma cefaleia de leve a moderada. Você não vai ter um paciente chegando na emergência dizendo que é a pior cefaleia da vida dele, a pior dor de cabeça da vida dele. Ele pode até referir isso, porém é um paciente que ele vai ter mais coisas psicogênicas associadas aí, se ele estiver referindo que é a pior dor de cabeça da vida dele, né? Então, assim, no geral, a cefaleia tensional é de leve a moderada, tá? Ela é bilateral, então é aquele paciente que vai chegar com dor na cabeça inteira, ela é não pulsátil, né? E não tem outros sintomas associados. Então, de certa forma, ela é como se fosse um diagnóstico de exclusão. Você não pode chegar no paciente e o paciente começou a contar a história e você já pensar em cefaleia tensional, né? Alguns trabalhos mostram, né, que muitos pacientes com cefaleia tensional, eles têm alguns critérios diagnósticos para enxaqueca. Então, alguns estudiosos acreditam que ela pode ser um espectro da enxaqueca, né, a cefaleia tensional. Então, é importante a gente também coletar uma história direitinho, a gente não negligenciar esse paciente achando que isso aqui é só estresse. Não, a gente tem que dar atenção devida a esse paciente, tem que orientar ele direitinho, até porque muitas vezes esses pacientes eles estão buscando muito mais uma orientação, né, sobre o que é aquela dor que ele está sentindo, que é tão forte, o que é que ele está sobre aquilo, ele está buscando muito mais uma orientação do que um remédio propriamente dito para a dor. Então, se você tiver esse feeling aí de conseguir conectar bem com o paciente, perguntando as coisas para ele, orientando ele direitinho, muitas vezes ele vai sair mais satisfeito do que se você desse um remédio para passar a dor extremamente rápido. Lógico que você vai tratar para a dor passar rápido, né? Mas assim, é importante você ter essa conexão com o paciente também, tá? Especialmente esses pacientes de cefaleia tensional, você orientar para eles, justificar, explicar por que ele está sentindo, né? Isso aí é muito importante, né? Então, a cefaleia tensional, né, tem esse nome, né, pela fisiopatologia que se acreditava que estava relacionada muito mais à tensão da musculatura, né? Então, existem outros nomes aí que tenham referência à contratura muscular, tudo isso aí, mas atualmente se acredita que está muito mais relacionada a uma alteração da percepção de dor, né? A gente vai ver que nesses pacientes com dor crônica, né, não é uma coisa que a gente vai abordar aqui, essa questão da dor crônica, mas quando vocês estudarem qualquer coisa sobre dor crônica, vocês vão ver que os pacientes com dores, que tem quadro de dor, paciente com osteoartrite, paciente com fibromialgia, eles têm eles têm alterações dos mecanismos de dor, do mecanismo de estímulo e de bloqueio de dor, que fazem com que estímulos pequenos, né, estímulos que não deveriam ser tão dolorosos, se tornam muito dolorosos, ou estímulos antigos, né, que o paciente teve alguma pancada, uma coisa desse tipo, ele se exacerba e ele fica com a dor. Então, o paciente com cefaleia tensional, ele também tem um mecanismo parecido. A diferença é que nos quadros mais iniciais, ele se trata mais de uma alteração da percepção relacionada à musculatura, à tensão, a receptores mais superficiais, né? Do que superficiais, né? Então, assim, mais periféricos de dor. Então, esse paciente com cefaleia tensional, ele tem essas alterações na percepção de dor, né? De receptores periféricos, mas eles podem evoluir também com um quadro crônico, né? E ter essa alteração central da percepção de dor, né? Então, assim, a cefaleia tensional, geralmente os pacientes que você vai encontrar são quadros infrequentes, né? Então, um paciente que tem menos de um episódio de cefaleia tensional no mês, mas você pode encontrar também alguns pacientes com cefaleia tensional frequente, né? Aquele paciente que não controla bem os fatores estressores, não controla bem
o ambiente, né? E aí termina tendo mais de um, né, por mês, mais de um evento por mês. Então, de 1 até 14 vezes no mês, ele é considerado como frequente. Passou de sair com mais de 15 eventos no mês, ela vai ser considerado crônico, né? Então, aí esse paciente ele já vai ter uma condução um pouquinho diferente, mas mais relacionada ao segmento do que a abordagem dele na emergência, certo? Então, de certa forma, os critérios diagnósticos para cefaleia intencional são não enxaqueca, tá? Eles são... A paciente tem que ter cefaleia de 30 minutos a 7 dias, então a gente vê aí que a duração ela pode ser desde curtinha a uma duração bem prolongada, né? O paciente pode ter 7 dias de cefaleia, então a gente vai ver nos critérios de enxaqueca que é até mais ou menos 72 horas, então passou de 3 dias aí já fica mais difícil, né, de ser enxaqueca, tá? Então o paciente que pode ter até 7 dias de dor de cabeça, ele tem que ter pelo menos uma dessas características aí, ser bilateral, ela ser em aperto e não pulsátil, né? Ela é uma cefaleia de leve a moderada, então ela não pode ser uma cefaleia muito intensa e ela não piora com a atividade. A gente vai ver nos critérios de enxaqueca que é o oposto disso aí, né? Então, o paciente com cefaleia tensional, ele vai referir que tem uma dor na nuca, que está apertando, parece que a cabeça está inchada, que tem uma coisa estranha na cabeça. Isso aí são queixas típicas do paciente que vai chegar com cefaleia tensional, né? É uma cefaleia que não piora com a atividade, então você questiona se o paciente deixou de fazer as coisas, ele disse, não, o paciente está todo dia no trabalho, morrendo de dor, e aí quando eu saí do trabalho eu vim aqui, né? Então, o paciente que não precisa ficar quietinho, né? Para resolver, para dar uma aliviada na cefaleia dele, né? E é bilateral, o paciente vai dizer que a cabeça toda, começou na nuca e passou para a cabeça toda. Geralmente a queixa do paciente é assim, tá? E tem que ter também, né? Os dois, no caso, não pode ter náusea e vômito e não pode ter fotofobia ou fonofobia. Nos critérios ele coloca que pode ter pelo menos um desses, fotofobia ou fonofobia. Então, o paciente vai estar com dor de cabeça, ele pode estar, o barulho pode incomodar, né? Uma luz mais forte pode incomodar, mas ele não pode ter os dois, fonofobia e não pode ter náusea e vômito. Então, a gente vê aí que é a não enxaqueca, né? A cefaleia tensional é a não enxaqueca. Como é que a gente trata esse paciente? Basicamente é com analgesia simples, né? Analgesia comum, a gente vai fazer dipirona, a gente pode fazer paracetamol, pode fazer AINE, né? O AINE que você tiver disponível no seu serviço, né? Você pode fazer. Não necessariamente você precisa tratar esse paciente com droga EV, né? Mas, considerando um paciente que chegou no serviço de emergência, eu acho prudente você tratar ele com uma medicação injetável, até porque o paciente, se você der um comprimido para ele, ele vai sair achando ruim, né? De certa forma. Então, assim, eu sei que existem riscos inerentes, né? A medicação na veia, tudo isso aí, mas ele foi para lá porque ele está precisando de uma ajuda mais rápida, né? Então, a medicação EV ela tem uma biodisponibilidade melhor e você vai ter um efeito, né? Mais satisfatório para esse paciente, né? Então, assim, particularmente eu faria medicação EV, mas se você fizer medicação VO, não vai estar errado. Se você conseguir convencer o paciente, conversar direitinho com ele, você pode tratar ele com medicação oral, tá? Então, assim, e o relaxante muscular, né? Muita gente vai lá, prescreve dipirona e relaxante muscular, né? Ciclobenzaprina, o famoso Miozan, né? Ou então manda para casa com um medicamento desse, pensando no racional de que está relacionado à tensão muscular, né? Os estudos mostram que não tem benefício você fazer relaxante muscular, que a dor não melhora mais se comparado a placebo, né? E existe um potencial aditivo dessas medicações, né? Então, assim, de o paciente ficar viciado, né? Porque dá um soninho, dá uma relaxada. Então, existe o risco, né, do paciente usar a medicação como droga de abuso. Então, nesse contexto, não é interessante a gente estar usando ciclobenzaprina, né, qualquer relaxante muscular, nesses pacientes, tá? Então, basicamente, é analgesia comum. Outro detalhe com relação às vezes, a analgesia comum ela não vai fazer tanto efeito. Por quê? Porque esse paciente ele tem tem um fator estressor muito ligado à etiologia da dor. Então, às vezes, o paciente ele está com estresse psicológico que está levando
o surgimento da dor por alteração da percepção da dor relacionada ao estresse psicológico. Então, muitas vezes você vai precisar fazer uma medicação calmante, um benzodiazepínico, né, um clonazepam, uma dose baixa, né, e o paciente vai melhorar. Mesmo porque pode ser que você faça a medicação analgésica e o paciente não melhore. Então, avaliando bem esse contexto aí de cefaleia tensional, sabendo o que é que foi que levou à crise, tudo isso, talvez você fazer uma medicação calmante, uma medicação que dê uma tranquilizada, vai ajudar o paciente nesse sentido.